Vamos começar definindo primeiramente algumas coisas importantes no que diz respeito à probabilidade. Então, olha lá. O estudo das probabilidades se faz necessário em situações em que se conhece os desfechos possíveis de alguma situação, porém não se sabe qual desses desfechos irá acontecer. Então, nessa situação, nós vamos estudar as probabilidades, né? Para isso, nós temos que definir algumas situações, como, por exemplo, o que é um experimento aleatório? Experimento aleatório é qualquer experimento em que é possível definir todos os resultados possíveis, né, dele, sem conhecer qual deles será observado. Então, isso é um experimento aleatório. Nós sabemos quais são os eventos possíveis. Por exemplo, ao se jogar uma moeda para o alto, né, quais são os eventos possíveis? Ou dar cara ou dar coroa. Então, isso é um chamado experimento aleatório. Nós conhecemos todos os possíveis desfechos desse evento, mas não sabemos qual deles irá acontecer, né? Espaço amostral é o conjunto de todos os valores possíveis de um experimento aleatório. Então, se nós somarmos, né, as caras com as coroas, nós vamos ter o espaço amostral. E, finalmente, né, evento. O que é um evento? É qualquer subconjunto de um espaço amostral. Então, dar cara ou dar coroa é um evento da probabilidade, né? Então, vamos seguir em frente aqui. Vamos falar a respeito da definição clássica, né, de probabilidade. O que é uma probabilidade? Segundo a definição clássica, a probabilidade de um evento é a divisão do número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis, né? Bem simples. Então, probabilidade P de A é igual ao número de eventos favoráveis, de ocorrência de A, dividido por os eventos possíveis, né, que envolve A. Então, nós temos ali eventos favoráveis dividido pelos eventos possíveis. Essa é a teoria clássica da probabilidade, né? Temos que entender também algumas outras coisas antes de chegarmos lá na frente na teoria da probabilidade. Seguinte, probabilidade, como é uma razão entre o número de eventos favoráveis pelo número de eventos possíveis, e os eventos favoráveis podem, no máximo, ser iguais aos eventos possíveis, então essa probabilidade, P de A, ela tem que ser um número entre 0 e 1. Nós, normalmente, transformamos esse valor em percentual para ficar mais agradável, mas uma probabilidade é um número que se situa entre 0 e 1. Tá? Se o espaço amostral é denominado ômega, então a probabilidade de ômega acontecer é igual a 1. Ou seja, os eventos favoráveis são exatamente iguais aos eventos possíveis. Então a probabilidade é igual a 1. Tá? Temos também um outro conceito importante que nós temos que relembrar. A probabilidade da união de dois conjuntos, né? Se nós temos a probabilidade de A e a probabilidade de B, então a probabilidade de A união B, de ocorrer A e B ao mesmo tempo, vai ser igual à probabilidade do evento A ocorrer, mais a probabilidade do evento B ocorrer, menos a interseção da A com B. Por quê? Ao somar a probabilidade de A com a probabilidade de B, a interseção ela vai ser contada 2 vezes. Então, nós temos, porque ela faz parte tanto de A quanto B, então nós temos que tirá-la, né, uma vez, para contarmos ela apenas uma vez. Tá? Então, menos a interseção P, A interseção B. 2 eventos são exclusivos se possuírem interseção vazia. Então, dizer que a probabilidade de A é exclusiva, ela não tem interferência à probabilidade de B, quer dizer que a interseção entre esses dois conjuntos é vazia, né? Para 2 eventos exclusivos, A e B, a probabilidade deles ocorrerem simultaneamente, ou seja, a probabilidade da interseção é 0, né? E, finalmente, temos então que se A é a probabilidade de um evento acontecer, a linha é o complementar dessa probabilidade. Exemplo, se nós temos, né, em uma academia 70% dos indivíduos são mulheres, então nós sabemos que o complementar dessa probabilidade, ou seja, de encontrar um indivíduo do gênero feminino,
né? 70% são mulheres, então 30% tem que ser homens. Tá? Então, complementar da probabilidade de A, de encontrar mulher, é P de A', né, que é a probabilidade de encontrar homens. Tem que ser o complementar. Então, se A', né, é o evento complementar de A, então a probabilidade de A' é igual a 1, que é o máximo que uma probabilidade pode atingir, menos a probabilidade de A. Tá? Então, são conceitos simples, considerações que nós temos que fazer antes de começar a desenvolver esse conceito de probabilidade. Né? Então, temos aqui uma figura demonstrando isso. Né? Um conjunto A que tem uma área de interseção com o conjunto B. E nós temos ali que a união P, né, a probabilidade de A união B, é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B, e aquela interseção era contada 2 vezes. Então, nós temos que tirá-la uma única vez. Tá? Então, menos a probabilidade de A interseção B. Tudo bem? Bom, vamos em frente, então. Vamos tentar entender, então, um conceito um pouco mais sofisticado de probabilidade. Até então, nós estávamos falando sobre probabilidades incondicionais. Probabilidade de um evento acontecer independente dos demais. Mas, muitas vezes, nós temos que recorrer às chamadas probabilidades condicionais. Ou seja, a probabilidade de um evento acontecer, uma vez que nós já sabemos o resultado, desfecho de um outro evento. Né? Então, ó, em algumas situações, o conhecimento de certos eventos, né, influencia outros através de suas probabilidades. Então, se nós perguntássemos, né, qual a probabilidade de encontrar um indivíduo hipertenso na população? Não sei, vamos supor que a probabilidade de um indivíduo ser hipertenso em toda a população, sem discriminar ninguém, seja de 30%. Vamos supor que fosse isso, 30%. Se eu fizer a mesma pergunta, qual a probabilidade de encontrarmos um indivíduo hipertenso na população, sabendo que, se eu adicionar alguma outra informação, sabendo que ele é obeso, que ele é um homem, que ele tem mais de 50 anos de idade, a probabilidade vai mudar. Então, não vai ser mais aqueles mesmos 30%, que era a probabilidade incondicional, probabilidade da população inteira. Agora, eu já tenho informações para sofisticar a minha probabilidade. Né? E ela pode passar a ser um valor muito mais alto. Então, isso se chama probabilidade condicional. A probabilidade de um evento acontecer, sabendo que outro evento já aconteceu antes. Né? Então, olha lá, para 2 eventos, A e B, a probabilidade condicional de A acontecer, dado que B já aconteceu, é definida pela relação. Então, a probabilidade, a gente lê isso aqui da seguinte maneira, probabilidade de A, dado que já aconteceu B. Então, a probabilidade de A, dado que já aconteceu B, é igual à probabilidade da interseção de A com B, dividido pela probabilidade de B. Tá? Um conceito básico de probabilidade condicional. Certo? Bom, vamos continuar. Existe, então, um teorema, chamado teorema de Bayes, que consegue transformar uma probabilidade incondicional em probabilidades condicionais. Tá? E ele vai ser de grande valia para resolver alguns problemas, né, algumas questões envolvendo sensibilidade, especificidade, que a confecção de uma tabela de contingência não vai ser capaz de responder. Então, olha só. O teorema de Bayes, né, permite rever a informação probabilística sobre um determinado evento quando existe informação sobre outro evento relacionado ao de interesse. Então, o que ela diz? Né? Diz o seguinte, que a probabilidade de A dado B, probabilidade do evento A acontecer, dado que já aconteceu, uma vez que já aconteceu o evento B, ele é igual à probabilidade do evento B acontecer, dado que já aconteceu o evento A, multiplicado pela probabilidade de A e dividido pela probabilidade de B. Tá? Então, probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de B dado A, vezes probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Tá? Sendo que nós podemos transformar a probabilidade de B
numa outra expressão, uma probabilidade incondicional, probabilidade de B acontecer, nós podemos transformá-la numa probabilidade condicional. Porque a probabilidade de B acontecer é a mesma coisa, olha lá embaixo, lá no denominador dessa expressão. É a mesma coisa que a probabilidade de B acontecer, dado que aconteceu o evento A, multiplicado pela probabilidade do evento A, mais a probabilidade de B acontecer, dado já ter acontecido o evento A', multiplicado pela probabilidade do evento A'. Né? Lembrando que A e A' são eventos complementares. Né? A soma dessas probabilidades, da probabilidade de A mais a probabilidade de A', tem que ser igual a 1. Né? Um é complementar do outro. Vamos entender isso, né, através de um exemplo. Né? Olha só o que acontece aqui. Ó. Um restaurante popular apresenta 2 tipos de refeições. Né? Uma salada completa ou um prato à base de carne. Então tem salada ou tem um prato de carne. Tá? 20% dos fregueses do sexo masculino preferem salada. 30% das mulheres escolhem carne. 75% dos fregueses são homens. Num certo dia, o primeiro freguês a sair do restaurante escolheu salada completa, um daqueles pratos lá do cardápio. Aí, nós queremos saber qual é a probabilidade do freguês ser uma mulher. Então, são várias informações que são dadas, mas tentar montar uma tabela de contingência, né, não vai dar certo, não vai dar para fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo é definir alguns eventos. Né? Os eventos e os seus eventos complementares. Então, vamos lá com calma. Definindo os eventos. Vamos chamar de evento S, né, o fato do freguês escolher salada completa. Então, salada é evento S. Tá? Gente, só existem 2 possibilidades. Ou o freguês escolhe salada ou escolhe carne. Então, se o evento S é o freguês escolher salada completa, o evento S' é ele escolher carne. Né? O complementar de escolher salada é escolher carne. Então, S é salada, S' é escolher carne. Vamos chamar de evento H o fato do freguês ser homem, ser do sexo masculino. Gente, se H é a probabilidade do sujeito ser homem, H', o complementar a ele, só pode ser a probabilidade do sujeito ser mulher, sexo feminino, né? Já que tem que ser o complementar, só existem essas 2 possibilidades. Né? Então, sabendo disso, o que nós conhecemos? O enunciado da questão está dizendo para a gente. Está dizendo o seguinte, a probabilidade, né, primeiro ali, a probabilidade de escolher salada, dado que é homem, sabendo que é homem, é de 20%, 0,2. É o que está dizendo aqui. Também diz o seguinte, a probabilidade de escolher S', S' é carne, complementar da salada. Então, a probabilidade de escolher carne, dado que é mulher, né? Então, a galinha, mulher, é de 30%. Também diz o seguinte, que a probabilidade de ser homem, né, os frequentadores do restaurante, 75% são homens. Ou seja, a probabilidade de um freguês ser homem, né, probabilidade de H, é de 75%. Consequentemente, né, probabilidade de H', que é o complementar a ele, é quanto? É 25%. Probabilidade de ser mulher, 25%. É o complementar. Então, vamos definir o seguinte. O que ele quer saber? A probabilidade do freguês ser sexo feminino, dado que ele escolheu salada completa. Então, ó, a probabilidade de ser mulher, dado que comeu salada. Qual é? Isso que ele quer saber. Então, vamos usar o teorema de Bayes para poder responder isso. Né? O que ele está dizendo? A probabilidade, né? Eu quero saber isso aqui, probabilidade de ser mulher, dado que comeu salada. Então, a probabilidade de ser mulher, dado que comeu salada, é igual à probabilidade de comer salada, dado que é mulher, vezes a probabilidade de ser mulher, dividido pela probabilidade,
né, de comer salada, dado que é mulher, vezes a probabilidade de ser mulher, mais a probabilidade de comer salada, dado que é homem, vezes a probabilidade de ser homem. Tá? Então, simplesmente utilizando o teorema de Bayes. Notar que essa primeira expressão aqui de cima, ela é repetida no primeiro termo no denominador. E que o segundo termo no denominador é o complementar desse primeiro termo. Se aqui nós usamos P de S dado a galinha, aqui é P de S dado H. P de a galinha, P de H. Tá? Então, são complementares. Vamos esmiuçar essa fórmula então aí. Né? Nós temos a probabilidade de salada dado que é mulher. Nós temos, né? Podemos calcular. Por quê? Probabilidade de comer salada dado que é mulher é o complementar da probabilidade de comer carne dado que é mulher. Né? Mulher só pode comer ou carne ou salada. O homem só vai poder comer ou carne ou salada. Então, se a probabilidade de S dado a galinha é justamente o complementar desse cara daqui. Ó. Probabilidade de S' dado a galinha. Ou seja, probabilidade de comer carne dado que é a mulher. Então, se a mulher come carne em 30% dos casos, a mulher vai comer salada em 70% dos casos. Então, esse cara daqui é 70%. E assim por diante. Vamos substituindo todos esses termos. Qual é o resultado que nós vamos ter? Então, está lá a probabilidade de cima, a probabilidade aqui embaixo, né, no denominador, e o resultado na nossa conta de 0,54. Ou seja, 54%, né, de probabilidade do freguês ser do sexo feminino, dado que escolheu salada completa. É difícil? É difícil, trabalhoso. Né? Mas alguns problemas só vão sair utilizando o teorema de Bayes. Tá? Bom, sabendo disso, essas informações, né, condicionais, vamos trabalhar então com os testes diagnósticos. Vamos definir então dois eventos possíveis. Primeiro, P de A é a probabilidade do indivíduo estar doente. Então, P de A é a probabilidade de estar doente. Consequentemente, probabilidade A', que é o complementar de A, é a probabilidade do indivíduo estar sadio. Se ele não está doente, ele está sadio. Né? Do mesmo modo, seja P de B a probabilidade de um teste ser positivo, P de B' é o inverso, é o complementar. Então, é a probabilidade do teste ser negativo. Tá? Só existem essas duas possibilidades. Sabendo disso, nós podemos definir alguns conceitos. São eles lá. Sensibilidade. Qual é o conceito de sensibilidade? É a proporção de resultados positivos identificados no teste, né, entre todos os doentes. Ou seja, é a probabilidade do teste ser positivo, dado que o indivíduo está doente. Então, eu já sei que ele está doente. Qual é a probabilidade do teste ser positivo? Isso é sensibilidade. Tá? Da mesma forma, especificidade. O que é especificidade? É a proporção de resultados negativos identificados no teste dentre, né, aqueles que não são doentes. Ou seja, a especificidade é a probabilidade do teste ser negativo, sabendo que o indivíduo é sadio. Então, uma probabilidade condicional. Finalmente, valor preditivo positivo. O que é? É a proporção de pacientes que têm a doença entre os que apresentam resultado positivo no teste. Ou seja, usando essas probabilidades, é a probabilidade, né, de estar doente, dado que o teste foi positivo. Então, uma vez que o teste foi positivo, qual é a probabilidade de estar doente? Isso é valor preditivo positivo. Da mesma forma, valor preditivo negativo. É a proporção dos pacientes que não têm a doença entre aqueles que apresentam resultado negativo no teste. Ou seja, uma vez que o indivíduo tem um resultado negativo no teste, qual é a probabilidade dele não ter a doença? Né? Então, qual é a probabilidade dele não ter a doença, dado que o teste foi negativo? Tá? Já sei que o teste é negativo. Então, valor preditivo
negativo nessa situação. Bom, isso pode ser expresso através da tabela de contingência 2x2, na qual nós representamos ali a doença e lá na ponta os testes, o resultado do teste. Teste positivo ou teste negativo. Né? Nós temos então ali 4 situações possíveis. O teste pode ser positivo e o indivíduo está doente, o teste pode ser positivo e o indivíduo não está doente, né? O teste pode ser negativo e o indivíduo estar doente, o teste pode ser negativo e o indivíduo não estar doente. Né? Falando de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, nós teríamos o seguinte, a seguinte representação. Né? Olhando nessa coluna, né, dentre os doentes, a sensibilidade diz o quê? Que o indivíduo, a probabilidade do indivíduo ter o teste positivo, uma vez que ele já é sabidamente doente. Né? Então, é A dividido por A mais C. Tá? Então, olhando nesse sentido aqui, A dividido por A mais C. É a sensibilidade. Da mesma forma, especificidade, nós podemos olhar para cá. Né? Entre os indivíduos que não têm a doença, nessa coluna. Né? A probabilidade do teste ser negativo, dado que o indivíduo não tem a doença. Então, é D dividido por D mais B, né? Pelo somatório de toda essa coluna. Da mesma forma, valor preditivo positivo. Como é que nós vamos olhar para o valor preditivo positivo? É dentre aqueles indivíduos, né, que têm o resultado positivo no teste, qual é a probabilidade daquele indivíduo ser doente? Então, ele está aqui. É A dividido por A mais B, pelas duas colunas aqui. Tá? Então, A dividido por A mais B. Tá? Valor preditivo positivo. Da mesma forma, valor preditivo negativo. Vamos olhar no sentido contrário. Então, dentre aqueles indivíduos que têm o teste negativo, né, tem o seu resultado negativo do teste, qual é a probabilidade dele não ter doença? Então, é D dividido por D mais C. Tá? Dentre os indivíduos com teste negativo, né, qual é a probabilidade do indivíduo não ter a doença? Tá? Então, fazendo essa tabela de contingência simples, nós resolvemos a maioria dos problemas envolvendo sensibilidade e especificidade. Mas nem todos são plausíveis de serem respondidos. Né? O que nós podemos reparar nessa tabela é que existe uma associação entre a prevalência da doença, ou seja, a relação entre doentes e não doentes, em relação ao resultado depois de um teste, né? A probabilidade do indivíduo estar doente depois de se fazer um teste. Ou seja, existe uma relação direta entre a prevalência da doença, também chamada de probabilidade pré-teste, e o valor preditivo positivo, também chamado de probabilidade pós-teste. A probabilidade de um indivíduo estar doente tendo o resultado positivo do teste. Se nós pegarmos uma prevalência muito grande da doença, tivermos muitos indivíduos doentes na população, quando fizermos um teste e o resultado dele for positivo, a probabilidade desse indivíduo realmente estar doente é muito grande. Então, o aumento da prevalência aumenta o valor preditivo positivo. Tá? Continuando, então, vamos observar um exemplo para a gente poder ver uma situação que a tabela de contingência pode se tornar difícil de ser construída. Né? Olha só, um laboratório que fabrica um teste para o diagnóstico de certo distúrbio gástrico, ele afirma que a sensibilidade do seu teste é de 90% e a especificidade de 85%. Ele nos diz também que a prevalência desse distúrbio na população é de 15%. E vem nos pedir para calcular o valor preditivo positivo, ou seja, a probabilidade de que o indivíduo tenha o distúrbio gástrico, uma vez que o teste seja positivo. Então, olha só, com essa tabela de contingência, nós podemos tentar substituir os dados que nos foram dados na tabela. Nós sabemos que a sensibilidade é dada por A, dividido por A mais C, então A dividido por A mais C. A especificidade é D dividido por B mais D, né? D 85%.
sabemos que a prevalência é de 15%. Gente, a prevalência, ela vai fazer o seguinte, a prevalência ela vai estar mostrando para a gente que a doença, né, o total de doentes, que se refere A mais C, dividido pelo total da população, que é A mais B mais C, né, mais D, vai dar 15%. Então, a prevalência, ela altera as proporções entre os doentes e os não doentes. Né? Vai estar alterando a proporção entre doentes e não doentes. Então, na hora de tentarmos relacionarmos, né, no formato de lendo nas linhas, vai ficar complicado para poder fazer essa análise. Porque sensibilidade fala dessa coluna, especificidade fala dessa coluna e prevalência tenta direcionar uma coluna com a outra, relacionar uma coluna com a outra. Tá? Mas fica complicado para poder fazer através da tabela de contingência. Então, nós podemos lançar a mão do teorema de Bayes para poder resolver esse problema. Vamos, então, primeiro definir os eventos, como nós fizemos da outra vez. Então, olha só. Vamos considerar o seguinte, D é a probabilidade do indivíduo ter o distúrbio, né? E D' é a probabilidade do indivíduo não ter o distúrbio, ou seja, ele ser saudável. Então, D está doente, D' não está doente. Tá? Vamos considerar também T, probabilidade do teste ser positivo, e T', o teste ser negativo. Tá? Bom, ele está nos dizendo na questão que a sensibilidade é de 90%, ou seja, a probabilidade do teste ser positivo, dado que o indivíduo já é doente. Então, isso é 90%. E a especificidade é a probabilidade do teste ser negativo, dado que o indivíduo não é doente. Tá? 85%. Ele nos diz ainda o seguinte, né, que a probabilidade de se encontrar um indivíduo doente na população é de 15%. Tá? A probabilidade de doença, 15%. Consequentemente, nós podemos concluir outras coisas. Se a probabilidade de doença é 15%, a probabilidade de ser saudável na população é o complementar. Então, 85%. A probabilidade de D' é 85%. Tá? O que ele está querendo na questão? O valor preditivo positivo, ou seja, a probabilidade de termos um indivíduo doente, dado que o teste foi positivo. Né? A probabilidade do indivíduo estar doente, dado que o teste foi positivo. Então, vamos substituir alguns elementos, então, aqui. Né? Probabilidade de D dado T é igual à probabilidade de T dado D vezes a probabilidade de D dividido pela probabilidade de T. Né? Sendo que T, essa probabilidade incondicional, pode ser transformada em toda essa probabilidade condicional aqui embaixo. Aqui está o T sozinho, eu não tenho o valor de T sozinho, probabilidade do teste ser positivo sozinho, então eu tenho que torná-la condicional. Vamos transformar T em toda essa equação aqui de baixo. Né? Vamos colocar, então, T é a mesma coisa, probabilidade de T é a mesma coisa que probabilidade de T dado D, vezes a probabilidade de D, mais a probabilidade de T dado D', vezes a probabilidade de D'. Calma, vamos ver se nós temos todos esses elementos. Probabilidade de T dado D. Nós temos? Temos aqui, ó, é a sensibilidade. Né? Então, está aqui, só substituir. Probabilidade de doença, nós temos? Nós temos, está lá, é a prevalência. Probabilidade de T dado D, nós temos, é a sensibilidade. Probabilidade de D é a prevalência, está lá. Probabilidade de T dado D', T dado D'. Né? Essa informação, em princípio, nós não temos, mas nós sabemos a especificidade. Se a probabilidade de T' dado D' é de 85%, então complementar a ele, ou seja, o que está dizendo a especificidade? Probabilidade do teste ser negativo, dado que o indivíduo não tem a doença. Tá? É 85%. Se isso já é 85%,
Então, dentre os indivíduos que não têm a doença, né, de linha, a probabilidade deles terem a doença, probabilidade de ter dado de linha, o complementar desse cara, vai ser 15%. Então, dos indivíduos que não têm a doença, a probabilidade de um teste ser positivo é de 15%. Então, a gente pode substituir esse termo aqui. E probabilidade de linha? Probabilidade de linha é o complementar da prevalência. Se a prevalência é de 15%, então os indivíduos saudáveis vão representar 85%. Tá? Então, fazendo essas nossas substituições, né, nós já vimos isso aqui, fazendo essas substituições, nós vamos ter o seguinte: todos os valores já estão preenchidos, a probabilidade, então, do valor preditivo positivo, ou seja, a probabilidade de estar doente, dado que o teste foi positivo, é de 51,4%. Então, tentando fazer apenas com a tabela de contingência, se torna muito sacrificante. Tá? Então, temos que lançar mão do teorema de Bayes para responder a essas questões. E, finalmente, nós vamos ver o seguinte, né, as relações que existem dentre esses elementos. Nós já vimos que a prevalência ela é diretamente proporcional ao valor preditivo positivo. Ou seja, o aumento da probabilidade pré-teste aumenta a probabilidade do pós-teste, do resultado pós-teste. Também existem outras análises para poderem ser feitas. Exemplo, sensibilidade e valor preditivo positivo também são diretamente proporcionais. Por quê? Porque sensibilidade envolve um componente, que é o A dividido por A mais C. Se nós aumentarmos a sensibilidade, podemos aumentar o componente A. Aumentando o componente A, vamos estar aumentando também o valor preditivo positivo, tá? Porque ele também tem o elemento A no seu numerador. Da mesma forma, se formos pensar em especificidade, o valor preditivo negativo também é diretamente proporcional, porque nós temos no numerador o elemento D em ambas as equações. Tá? Então, aumentar a especificidade, também vamos aumentar o valor preditivo negativo. E, finalmente, né, a especificidade e sensibilidade, que elas costumam ser inversamente proporcionais. É muito difícil nós conseguirmos ter um teste estatístico que consiga ter uma alta sensibilidade e uma alta especificidade ao mesmo tempo. Normalmente, nós aumentamos um em detrimento do outro. Para aumentarmos a sensibilidade, perdemos a especificidade e vice-versa. Tá? Por isso, nós fazemos a análise desse tipo de curva, chamada de curva ROC, que mostra aqui, né, nesse eixo, né, a sensibilidade aumentando para cima, e nesse eixo aqui de baixo, mostra o complementar à especificidade. Então, na curva ROC, nós temos umas curvas nesse padrão, né, nesse formato. Mostrando o quê? Mostrando que altos valores de sensibilidade, né, dificilmente conseguem se relacionar com altos valores de especificidade. Tá? A curva ROC ela é feita, né, a partir dos experimentos com os testes diagnósticos. Né? Nós vamos experimentando, vamos definindo uma sensibilidade e achamos, né, a especificidade. E assim nós vamos distribuindo esses valores ao longo de uma curva. Existem vários padrões possíveis para uma curva ROC. Né? A curva ideal seria a curva número 1, lá em cima, mostrando o quê? Mostrando essa situação, que o teste diagnóstico ele consegue discriminar com 100% de clareza os indivíduos doentes dos indivíduos não doentes. Ou seja, não existem falsos positivos e falsos negativos. Tá? Nessa situação, a curva ROC ela fica muito próxima aos eixos lá em cima, tá? Muito colada nos eixos. A situação extrema é a curva 3, né? Que nós temos uma sobreposição total dentre os doentes e os não doentes. E a quantidade de falso positivo e falso negativo é enorme. Por isso, a curva ela fica representada como uma reta, né, que passa em cima do eixo central ali, da bissetriz desse nosso gráfico. Tá? Então, essa é uma situação terrível também que nós não queremos que aconteça. Tá?
Então, essa curva é construída, na verdade, experimentando vários pontos dela, né, através de valores de sensibilidade e especificidade diversos. Gente, assim nós encerramos esse bloco falando sobre os testes, né, diagnósticos, vendo probabilidade, teoria de probabilidade, condicional e incondicional e todas as demais derivações a partir delas. Tá? Sigam estudando, um abraço e até mais.